Olá turma, tudo bem com vocês? Estão todos bem? Mais uma vez aqui, professor Antônio Rodrigues, da Escola Domingos Cardoso. Vamos seguir o nosso roteiro de estudos na disciplina de matemática, certo? A nossa fonte de estudos, como eu havia falado para vocês em um vídeo de apresentação, é o nosso livro didático. Sei que todos vocês já têm ele aí, né? Nosso livro didático, Telares. Tem aí como autor Luiz Roberto Dante, certo? Telares Ensino Fundamental, anos finais, tá? Então aí, adentrando aí os nossos estudos, nós temos o seguinte, ó. Capítulo 1. Números, dos naturais aos racionais e sequências. Introdução. Usamos números em várias situações do dia a dia. Por exemplo, para saber as horas, receitas de comidas, temperaturas climáticas, valor de objetos, dívida da casa, número de likes por postagens interessantes nas redes sociais, e dentre outros. Os números estão sempre presentes em nossas vidas. Eles podem indicar contagem, podem indicar medida, podem indicar ordem e código. Tá. Entendendo aí sobre a contagem, a medida, a ordem e código. A contagem, o que nós temos sobre contagem? A contagem, ela é, por exemplo, nós temos aí de 1 a 35, vamos supor que em uma sala de aula tem 35 alunos. Então, a gente faz uma contagem de 1 até 35. Então, esse é um exemplo de contagem. Outro exemplo de contagem é curtidas em um vídeo no YouTube. Nós temos aí 1000 curtidas no YouTube, funciona como contagem. Em um prédio tem 15 andares, então é a contagem, porque ele começa do 0 e vai até o 15. E um dia também aí tem 24 horas, é uma contagem, porque começa de 1 e vai até as 24 horas. Medidas. O que vem a ser medidas? Medidas, ele é um número já determinado por alguma coisa. Por exemplo, um aluno da turma é 1,70 m. 1,70 m é uma medida. Uma pizza GG tem 15 fatias, então é uma medida dada aí pela uma quantidade de pedaços. Uma receita de pão de queijo rende 30 porções. 30 porções aí é uma medida. A temperatura de hoje é de o quê? 29 graus, então 29 graus é uma medida. Aí a ordem é assim. Em ordem, nós temos aí ordem. O final de um campeonato tem aí primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, esse é um número em forma de ordem. Fila de pagamentos também. Nós temos aí o primeiro da fila. Indica uma ordem. Temos também aí a representação em forma de código. Senhas. Senhas são dadas por números aleatórios. Então, isso aí é um código. Código de barras também. E aí nós temos os exemplos do dia a dia. Nós temos aí que um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos. Temos aí, ó, a menor medida de temperatura já registrada na Terra foi de menos 89,2 graus Celsius na estação Vossky, na Antártida, em 21 de julho de 1983. Temos aí também outra representação numérica, que é a garagem de um prédio, fica no andar aí, ó, -1, andar -1, abaixo do térreo. Tem um andar térreo e tem um outro que fica mais abaixo um pouco. Temos aí um exemplo de números em forma de valores, que representa aí o preço dessas rosas aqui, ó, R$12. E temos aí as medidas, né, de rendimento de 30 porções. E aqui nós temos os ingredientes e os números eles aparecem aí. Revendo todos os conceitos aí. Todos os números destas situações são números racionais. Alguns deles também são números inteiros. E entre estes, alguns são também números naturais. Vamos rever e ampliar o estudo desses números. Os números naturais,
eles são os primeiros números que a gente vê. A gente estuda começando do 0, 1, 2, 3 e 4. Essa reticência significa que ele vai até ou mais infinito. Os números inteiros, eles são representados pela letra Z. Aqui, esqueci de falar que os números naturais são representados pela letra N. Então, nós temos a representação dos inteiros pela letra Z. E eles são os números negativos e os positivos. Entre eles aí está o número 0. O 0 ele não é nenhum número, nem negativo e nem positivo. Ele é um número neutro aí, fica entre os dois. Esses aí são os números inteiros. Os racionais, representados pela letra Q, são os números que nós podemos colocar eles em forma de fração. Essa linha aqui é uma linha divisória, significa que um número está sendo dividido por outro. Onde esse número aqui, representado pela letra B, ele tem que ser diferente de 0. E o A tem que ser um número inteiro. Pode ser qualquer um número desse aqui, ó. Um número inteiro. Todos os racionais podem ser expressos em forma de fração. Possui também vírgulas e são também os naturais e os inteiros ao mesmo tempo. Então tá. Após ver o contexto, vamos fazer alguns exercícios para vocês entenderem melhor, né? Que matemática é prática. É importante sempre a gente estar exercitando aí a matemática para que a gente possa ficar bom. Diz aqui a nossa primeira questãozinha. Nas situações que aparecem nas indicações 24 horas, 30 porções, metade de um copo, ou seja, meio copo, isso aqui nós podemos dizer que é meio ou metade, meio copo. Quais deles são números naturais? Os números naturais, para vocês terem uma ideia, representado pela letra N, ele inicia a partir do 0, que vai até o infinito. Então, será se todos são naturais? Não podemos dizer que todos são naturais, porque aqui nós temos um número em forma de fração. Então, a gente já elimina a alternativa A. B, apenas metade e 30? Não, metade apareceu novamente aqui, então não representa um número natural. Apenas 24? Não só apenas 24. 24 horas e 30 porções, eles são os naturais porque eles cabem dentro desse conjunto aqui dos naturais. Então, essa alternativa correta é a letra D. Questão 2. Entre os números da questão anterior, qual indica contagem e medida, respectivamente, um após o outro? Vamos descobrir quem é contagem e quem é medida. Nós temos aqui o seguinte, contagem e medida. Uma sala de aula tem 35 alunos. Então, nós começamos a iniciar essa contagem a partir do número 0 até o 1. Então, olha só, são 24 horas. Então, iniciou das 0 horas até chegar em 24 horas. E 30 porções. Então, aqui nós podemos dizer que é uma medida e aqui é uma contagem. Então, a nossa alternativa correta já é a letra A de avião. Porque 24 horas aparece primeiro e logo em seguida vem 30. Respectivamente, é dessa forma, um depois do outro. 3. Como podemos escrever o número 0,25 na forma de fração? Para vocês que já esqueceram do que é uma fração, vamos relembrar aqui, ó. 0,25 é dado da seguinte forma. 0,25. Vamos transformar esse 0,25 em um número fracionário, um número em cima e outro embaixo. Vamos pegar esse 25 e pôr ele aqui, ó. Quando ele ocupa essa posição aqui em cima, ele é chamado de numerador. Para vocês que esqueceram, vamos recordar. Numerador, fica na parte de cima. Quem vai ficar aqui como denominador? Vocês contam, ó. 1, 2. Coloque uma aqui e acrescente 2 zeros, porque a vírgula está na frente de dois números. 1, 2.
Então, nós temos aqui um número que representa 0,25 em fração. Esse aqui é o denominador. Nosso denominador fica sempre embaixo. Agora vamos procurar uma alternativa aqui. 25 sobre 1000? Não é 25 sobre 1000. Nós temos 1 sobre 4? Pode ser que seja. 1 sobre 2? Pode ser que seja. Ou 25 sobre 300? Não é. Então, 25 sobre 100, ele pode ser reduzido a uma outra fração. Lembrando que todo número que terminar com 5 e terminar com 0, ele é divisível por 5. Então, nós temos que fazer a divisãozinha por 5. Vamos lá. 25 dividido por 5 é 5. Vamos dividir também o 100 por 5. E 100 dividido por 5 é 20. Lembrando que todo número que terminar em 5 e terminar em 0, ele é divisível por 5. Vamos dividir mais uma vez por 5. 5 dividido por 5 é 1. E 20 dividido por 5 é 4. Logo, nós reduzimos a fração de 25 sobre 100, que equivale também a 1/4. Então, nós temos a alternativa aqui. Logo ela apareceu. Então, 1/4. Vamos lá. Questão de número 4. Onde fica o andar -1 em um prédio? No último andar? Não, o último andar não pode ser, né? No primeiro andar, ele está mais ou menos aqui, o primeiro andar. No andar logo abaixo do térreo, porque nós temos o térreo, o que ficar abaixo dele já começa uma nova contagem e vai ser -1. Tá? Nossa alternativa é a letra C. 5. Como podemos escrever o número 1,5 na forma de fração mista? O que é a fração mista? Fração mista é o seguinte. Nós podemos primeiro transformar 1,5 em uma fração. Que ele vai ficar assim, ó. Nós podemos colocar o número todo, esquecer da vírgula. E observe que nós temos uma vírgula e temos um número. Então, colocamos o número 1. Quando isso ocorre, a gente coloca 10 aqui. Então, nós temos 15 dividido por 10. Para achar a fração mista, a gente faz isso aqui, ó. Lembrando dos nossos vídeos de divisão. Vocês vão dividir por 10, né? Olha. 15 dividido por 10. Quantos 10 eu tiro de 15? Apenas 1. 1 vezes 10, 10. 10 para 5, falta quanto? Falta 5. Aqui nós temos o nosso resto. Aqui nós temos o nosso quociente. E aqui nós temos o nosso divisor. E aqui nós temos o nosso dividendo. Então, para ele ficar na forma mista, a gente faz assim. Esse quociente é a parte inteira da divisão, então ele vem para cá. Vem para cá. E o 10, ele acompanha. Ele fica no denominador. E esse resto, ele vem para cima. Então, nós temos uma parte inteira e 5 sobre 10. Será que nós temos alternativa? Não, ainda não temos, mas nós podemos simplificar. A parte inteira, ela continua. Passamos um traço. Lembrando da questão anterior, onde se eu tenho um número que termina com 5, 0, ele pode ser divisível por 5. Então, nós vamos fazer a divisão assim, ó, por 5. 5 dividido por 5 é 1. E 10 dividido por 5 é 2. Então, nós achamos a nossa resposta. Alternativa A.
Questão 6 fala assim, ó, quais são as temperaturas cuja medida em graus Celsius vem com o sinal menos na frente? Nós temos aqui no item A as medidas que indicam temperaturas abaixo de 0 graus Celsius, as medidas que indicam temperatura acima de 0 graus Celsius, as temperaturas acima de 100 graus Celsius, ou nenhuma das alternativas. Então, olha só, nós temos uma temperatura abaixo de 0. Nós temos aqui o 0, nós temos o 1, e aí abaixo do 0 nós só podemos ter menos 1. Então, as medidas que indicam temperatura abaixo de 0. Então, essa é a nossa alternativa. Letra A. 7 fala assim, ó. Joana, ao criar sua conta de e-mail, atribui o nome de e-mail e uma senha. A indicação no campo da senha representa contagem, medida, ordem ou código. Então, isso aqui está se tratando de uma senha. Toda senha é um código. Então, esse número representa um código, letra D de dado. Questão de número 8. Agripina comeu 1,5 dúzia de bananas. Essa representação pode ser indicada por letra A, contagem, letra B, medida, letra C, ordem, letra D, código. Então, 1,5 dúzia, para a gente ter 1 dúzia, a gente vai começar na contagem de 1, 2, 3, até chegar em 1,5 dúzia. Então, é situação de contagem. Alternativa, letra A. 9. Lucas, estudante dedicado, conseguiu a vaga de número 1 no curso de medicina. Essa representação pode ser indicada por... Então, ele conseguiu se classificar. Se ele se classificou, então essa representação só pode representar uma ordem. E a ordem dele é a primeira. Então, essa representação indica aí ordem. 10. Diz assim: a temperatura da cidade de Paropebas aumentou de 31 graus Celsius para 33,4 graus Celsius. Essa representação numérica é também Então, representação numérica. Será que é uma contagem? Não é uma contagem. Será que é uma medida? É uma medida, que de uma medida de 31 graus Celsius pulou para 33,4.